Aleluia. Culto de quarta, culto de sexta. Foram os cultos essa semana. O Senhor bradou o nosso meio. O Senhor desceu um poder tão glorioso nesta casa. Que todos que vieram aqui, meus irmãos, foi embora renovado, foi embora com a bênção. Saiu daqui curado com o poder do Senhor. Porque aqui, meus irmãos, forte no meu pastor, no meu missionário, não. Forte que é Deus. É o poder de Deus que habita na nossa vida. Em nome de Jesus, quem faz é Ele. Em nome de Jesus Cristo. Que culto abençoado foi, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Deus tem uma palavra poderosa hoje. Em nome de Jesus, uma palavra que vai mudar a sua vida, uma palavra que vai transformar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar pela vida do servo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, maravilha, Senhor, glória a Deus. Deus é fiel, tem anjos acampados na porta desta igreja. Tem anjos acampados lá na porta desta igreja. A batalha não tem sido fácil, mas Deus tem enviado anjos para batalhar e guerrear em favor dos teus ungidos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, apresente o teu servo nesta manhã. Pai, cubra a vida dele, a casa, as filhas, ó Deus. Guarda a esposa, a momento das finanças, ó Pai. Deus, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, não deixa faltar, meu Deus, o pão de cada dia na mesa dos teus filhos e na mesa do teu povo, ó Pai. Deus, eu lhe peço, sacia ele nesta manhã. Joga por terra a soberba. Tira, meu Deus, o meu, Pai. Enche ele com o teu poder, com a tua graça, meu Deus. Envolva ele com a tua misericórdia, meu Pai. Usa o teu filho no mais profundo e escondido da tua palavra nesta manhã. Que a tua palavra, meu Deus, venha transformar, libertar, consertar nossas vidas. Que a tua palavra, meu Deus, venha entrar sobre o nosso coração e venha mudar nosso por inteiro, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, amém? Receba o servo do Senhor com palmas e louve o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Acompanhando o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Glória. É só nós entender isso na nossa vida. Antes mesmo que você chegar em qualquer lugar, o Senhor já se faz presente. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é o alfa, o ômega, o começo, meio e fim. E Ele disse isso aí que nada podeis fazer. Meus irmãos, eu vou trazer uma mensagem aqui nessa manhã. Hoje é culto de Santa Ceia. Tudo encaixando dentro da palavra da Santa Ceia. É um texto, uma palavra um pouco grande, mas ela tem a ver com a ceia do Senhor. Abra a Bíblia comigo no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 22, onde Jesus diz: Jesus é o dono da vida para os que creem. Ele é bom só para quem crê. Quem não crê, ele vai ser apenas o nome de Jesus. Livro de João, capítulo 6, versículo 22. Jesus é o dono da vida para os que creem. Você que crê, Ele vai te alimentar nessa manhã com o pão vivo que desceu do céu. Você que crê, hoje você senta na mesa e come do corpo e do sangue dele e renova a aliança com Ele. Aquilo que você é fraco, Ele disse que o fraco Ele faz o forte.
E ele diz que ele veio para os fracos, não para os fortes, ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para os pecadores, não para os justos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos acham? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de João, capítulo no número 6, versículo 22. A palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrará com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde começaram, comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também dos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscastes não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é que Ele me enviou é essa: que nenhuma de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este o filho de José, cujo pai e mãe
nós conhecemos, como fostes engrandecido ao céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, não viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Amém? Glória a Deus, amém. Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã. Glória a Deus. Que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estávamos meditando essa mensagem. Jesus ele expressa o nosso coração que nós podemos alimentar de qualquer tipo de comida. Pelos nossos olhos pode ser a melhor comida deste mundo. Pode ser, não sei qual é o prato, cada um gosta de um tipo de comida física. Eu não sei qual é a comida que você mais gosta. Mas se você não tiver Jesus, ela não tem sabor nenhum. Da mesma forma, tem pessoas, meus irmãos, que têm muitas riquezas, mas nunca é satisfeito, sabe por quê? Porque tem coisas físicas, mas espiritual por dentro da vazia. Tem pessoas, meus irmãos, você olha para ela, a beleza externa dela por fora é demais, é linda. Mas por dentro, se você for conhecer, é como Jesus disse aos fariseus, é como um sepulcro vazio. É como se fosse uma cova lá que tem um túmulo que está esperando somente um corpo para ser lançado. O que eu quero que você entenda nessa manhã? Jesus disse que do qual nós viemos, do qual retornaremos. A beleza, ela acaba. Mas o Espírito, ele permanece, ele vive, ele tem vida. E esse Espírito, só tem um que pode nos dar ele, Jesus. Mas para que ele tenha no Espírito dele, nós temos que fazer parte dele. Nós temos que alimentar dele. Mas como assim alimentar de Jesus? Não é somente, meus irmãos, comer esse suco de uva consagrado com sangue, comer esse pão consagrado com o corpo, mas é buscar a presença dele diariamente. Porque não é todo dia que você vai comer e beber do corpo do sangue de Jesus, mas todo dia se alimentar dele, da palavra. Essa palavra tem que ser um alimento diário, meus irmãos. Desde o Antigo Testamento, Jesus já era Jesus, porque ele é Espírito, ele disse o verbo se fez carne, ele era o verbo. Ele disse que ele já era Deus, porque ele é filho de Deus. Nós temos que entender, e nós vamos falar assim, mas agora nós estamos em Jesus, no Velho Testamento, a Bíblia fala que é Deus quem deu Jesus. A Bíblia fala que os três eram só. Não existe três, não, é uma
a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, se torna um só. Mas para que eles habitam, Jesus, nós temos que estar no Pai, no Filho e no Espírito. Ah, mas agora é Jesus, é na graça. Aí você está cancelando o próprio Deus que criou Jesus. Não tem como você querer algo e tirar outro. Não tem como você dizer assim, mas eu sou filho do meu pai, eu não sou filho da minha mãe, eu sou filho da minha mãe, eu não sou filho do meu pai. É um só corpo, é uma só carne. Então, para que você seja gerado, tem que ter o seu pai e sua mãe. E nós, para ser gerado, meus irmãos, pelo Espírito Santo, tem que ter Deus e Jesus, tem que ter o Pai e o Filho, para que o Espírito habite em nossas vidas. E depois nós temos que sentar a mesa. Nós temos que fazer menção no nome dele. Ele diz todas as vezes que comedes, bebedes, fazer menção no nome de Jesus. Se nós vamos entender, meus irmãos, que tudo é para a glória de Deus, é nós dizer que se nós comemos, é para glorificar o nome do Senhor. Se nós bebemos, é para glorificar o nome do Senhor. Se nós estamos de pé, é para a glória dele. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se você veio até Jesus nessa manhã, ele vai saciar a tua fome. Eu não sei qual é a tua fome. Eu não sei se é física, se é espiritual, mas ele sabe. E somente ele pode nos alimentar, porque o alimento que ele nos dá é para a vida eterna. O alimento que ele nos dá não é passageiro, não é um alimento que você alimentar aqui e amanhã você vai sentir falta. É um alimento que você alimentar aqui, mas você vai estar alimentado dentro da tua casa, no teu trabalho, onde você colocar a planta dos seus pés. E ele diz que quem crê em mim nunca terá sede. Sabe por que nós vamos ter sede? Porque ele é a fonte de água viva. Ele diz para aquela mulher: se tu beber da água que eu tenho para te dar, jamais terá sede. Porque essa água gerou um manancial de água viva e jorra. Fonte de água viva. A água que brota. Ele é a água viva. Ele é o pão vivo. Ele é aquilo que eu e você necessita. Mas já vos disse que também vós que vistes e contudo não crede. Muitos não creem, não, por isso que fica vazio, fica achando que está sozinho, achando que está desanimado, porque Deus tem enviado homens e mulheres de Deus para falar, mas aí eu creio, pastor, eu creio com a boca, mas eu não creio com o coração. A Bíblia fala que a boca confessa, mas o coração ele tem que crer. Nós somente confessar, eu aceito Jesus como Salvador da minha alma, naquele momento, e depois entrar na zona do conforto. Se nós formos entender, meus irmãos, o que é aceitar Jesus, não era para nós aceitar Jesus, é para Jesus nos aceitar. Porque nós somos cheios de falha. É Ele que teve que nos aceitar. Mas Ele não aceitou nós da forma que nós estávamos antes. Ele não olhou para mim e para você da forma que nós estávamos, que encontrávamos, mas Ele olhou para nós como nós íamos estar lá na frente. Porque Jesus, Ele não olha, meus irmãos, como um homem olha, como uma mulher olha diante dos olhos. Ele olha além, Ele olha o sobrenatural. Ele já nos vê, porque a palavra dele diz que, ainda que nós sejamos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Porque é Ele que é o fogo de vida. É Ele que nos forma. Antes nós temos apenas um mocinho no corpo, que nós temos apenas um embrião, Ele já nos conhecia. Antes nós, os nossos pais, pensar em ter um filho, Ele já nos conhecia. Sabe por quê? Porque Ele fez um projeto. É Ele que nos construiu. A Bíblia fala que quando Ele criou o mundo não tinha forma, mas Ele formou tudo. Assim também Ele nos formou lá no ventre da nossa mãe, cada parte do nosso corpo, quando Ele estava formando. Ele não estava olhando para qualquer coisa.
Porque a Bíblia fala que ele nos formou como a imagem e a semelhança dele. E ele disse: a obra de Deus é essa, que creias naquele que ele enviou. A obra de Deus é essa, que creias naquele que ele enviou. Eu vou repetir para você. Capítulo 6, versículo do número 29. Capítulo 6, versículo 29. Jesus respondeu, não está falando que é o homem que respondeu, não. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Você é enviado por Deus? Se você é enviado por Deus, fala o nome de Jesus. Aqueles que ouvem, se eles crerem, verás a glória de Deus. Aqueles que ouvem e obedecem, verás o dom de Deus. Qual é o dom de Deus, pastor? Os dons de Deus são todos. Deus tem vários dons. Sabe por que muitos não são usados os dons de Deus? Porque eles acham que o dom do homem. Porque eles acham que fulano tem dom de libertação, fulano tem dom para isso, e eu não tenho dom de nada. Você colocou na sua mente, você não tem dom. Mas você não tem, porque o dom é de Deus. Aí você entende, eu sou um instrumento, o dom é dele. Se ele quiser me usar, ele vai usar. Se ele quiser me capacitar, ele vai capacitar. Se ele fizer, eu é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas eu creio que ele faz. Não por mim, mas pela misericórdia, porque eu sou pequeno, mas eu sou uma alma para ele. Porque a palavra dele diz que uma alma para ele vale mais que o mundo dele. Às vezes você está assim, porque está batida a minha alma como salmista. Ele diz: espera que ele morre, não espere Deus. E eu ainda vou louvarei. Como a alma está batida, ela não espera o homem Deus e louva. Mas Deus, por que Deus não está usando muitas pessoas hoje, meus irmãos, como usava no Velho Testamento? Porque a pessoa colocou na cabeça que é eles que fazem. É eu que faço, eu tenho um dom, eu tenho a graça. Aí eu falo para você: você não vai fazer nada. Porque quem faz é ele, o dom é dele, a graça é dele. Ele diz: a minha graça te basta. Meus irmãos, antigamente eu falo para você, eu conheci Davi Miranda, ele estava no início da caminhada, eu fui em 90, 89, 90. Minha mãe congregava comigo, ele chegou no interior da roça onde eu morava. Ele e a esposa dele. Naquela época tinha uma Brasília bem antiga. O homem não precisava falar nada, ele falava: nunca escutava falar assim do Senhor, Deus mandou falar. Ele somente orava. Ele colocava a mão sobre a orelha do lado esquerdo e começava a ministrar. E as pessoas aqui curavam. As pessoas eram dele. E não é doido assim: Deus está falando. Não. Calma. Olha. Ele não orava gritando, ele orava como se estivesse conversando. Sabe por quê? Porque Deus é habidiano por nós. Deus ele é manso, meus irmãos. Ele quer que nós conversamos com ele. Ele quer que nós lançamos sobre ele as nossas dificuldades. E você via sempre ele falando: Deus, tem misericórdia. Ele pedia licença para começar a orar. Eu era apenas uma criança de 5, 6 anos, eu ficava observando assim. Falei: meu Deus, orando ele pedindo licença para falar com o Senhor, o que eu vou fazer? Ele busca tanto, como eu vou orar ao Senhor? E o Senhor falava claramente, usava ele. Ele levava dentro da Bíblia: traga essa criancinha até, porque dela é o rei do céu. Aí eu falava assim: meu Deus, mas eu não sei falar bonito, orar bonito como ele ora. E o Senhor falava no meu coração assim: somente fala o que você está sentindo no seu coração. Porque às vezes você está procurando palavras bonitas para orar, porque os irmãos olham e agradam. Você tem que agradar primeiramente a Deus. Porque Deus ele não está querendo palavras bonitas, louvor, voz bonita, ele quer verdadeiros.
A Bíblia relata para mim, para você, que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, não na carne, não, em espírito e em verdade. Porque a carne, meus irmãos, ela não vive, mas o espírito sim. E quando você fala em espírito e verdade, o Senhor tem trabalho. Aí eu venho, meus irmãos, tentando entender, porque, meu Deus, hoje as pessoas começam a gritar assim, diz o Senhor, assim, Senhor. E aí, por que o Senhor não está fazendo isso? Porque eu não estou, né, Deus? A Deus não vai falar, mandou mesmo. Então por que não aconteceu? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, meus irmãos, não tem nada que para de pé. A Bíblia relata para mim, para você, que Moisés, ele estava no Monte Horebe. E quando ele chegava, não tinha multidão, Deus deu somente ele. Às vezes Deus quer falar com você para te mudar de paz. Deus quer que você, às vezes, tenha lugar para ser você, Deus. Aí ele estava lá, a Bíblia fala, não era naquela época que falava antes do Espírito, sobre o Espírito descia na hora que ele queria. Meu pai tinha aqueles encontros que o Espírito de Deus descia, eles carregavam a arca porque era a presença. A Bíblia fala que quando Moisés estava no Monte Horebe, tinha uma sarça e ela começou a pegar fogo. Mas ele não entendia aquele fogo, porque o fogo pegava na sarça, não se consumia. E ele foi impressionado com aquilo, Moisés olhando aquela sarça. Imagina você no monte, meu Deus, vendo o fogo pegando o mato, você olha para o mato continua verde. Imagina Moisés naquele momento. E Moisés, sem entender, eu creio que veio muito temor no coração dele. Eu creio que ele começou a orar naquele momento a Deus, querendo entender. E a Bíblia fala que naquele momento Moisés ouviu uma voz do Senhor que dizia assim: tire a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é santa. Quando nós entendemos, meus irmãos, que o templo do Senhor é lugar santo, a nossa casa é lugar santo, onde você pisa é terra santa. Aí você fica, mas onde que eu piso é assim, sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz assim que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, se a palavra de Deus diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, onde nós pisar, será santo. Porque a palavra diz que onde nós colocar, vamos será santificado em tudo de graça. Mas, pastor, a minha casa é lá, começa a igreja de lá. Quando você sai da tua casa, você está dentro da igreja. A tua casa é a igreja de Deus. A tua casa é o templo do Espírito Santo, é a casa da oração. Aqui nós vamos ao templo, a Bíblia fala que nós temos que congregar. Mas vamos congregar não somente dentro da igreja, onde nós estivermos. É gostoso nós reunirmos com os irmãos para glorificar o nome do Senhor. Mas é gostoso nós sentir a presença de Deus onde nós estivermos. É gostoso nós começar a perguntar, nada Deus começa a dar sinais para nós. Mas eu não quero ser bom demais. Às vezes eu venho em lugar, eu me esforço, você começa a sentir alguma coisa, aí eu começo a fechar a boca, porque Deus é bom. E eu paro de falar com ele e falo assim: eu é o Senhor mesmo, me mostra e não está. Eu olho para trás e ele me mostra o que eu quero dizer. Deus é assim, meus irmãos. Não é só dentro da igreja, não. E quando é algo ruim também, Deus não está sinal. Nós estamos vivendo uma geração, meu irmão, que é um crente, meus irmãos, cheio de manias. Acha que para Deus, para trazer a multidão para a igreja, é pintar um fundo da igreja de preto, apagar as luzes, colocar uns pisca-pisca. É um bando de crente frio, morno. Deus fala que é melhor ser frio do que morno, senão ele não vai pintar. É melhor ser para filho crente frio, é aqueles que acreditam, mas nada acontece. Frio é como se fosse um mundano. Eles são lá fora, acreditam em Deus, mas não obedecem a Deus. Mas ele disse que aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, eles podem estar mortos. Se eles resolveram hoje aceitar Jesus e vir, eles vão ter vida. Mas Jesus nos chamou para ser quente, para ser como fogo. Mas para como
como isso vai acontecer na minha e na sua vida? Buscar a presença de Deus. O livro de Ageu ensina para nós subir um monte, buscar lenha e edificar a minha casa. E dela me agradarei, e dela serei glorificado. Assim diz o Senhor. Quando nós falamos assim do Senhor na palavra, é a palavra dele. O que é lenha? Oração. O que é lenha? Jejum. O que é lenha? Palavra. Tudo nessa vida tem um Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Nós temos que entender que a nossa vida ela tem que ser consagrada ao Senhor diariamente, não é só no dia de aflição, não. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós, todo dia nós temos que comer para nós manter de pé, senão nós vamos enfraquecer. Da mesma forma, a palavra de Deus, se nós pararmos de ler ela, meditar e orar, nós vamos enfraquecer. A Bíblia relata que a carne do Espírito é uma luta. O que tiver mais forte vai vencer. Se você não está alimentando as coisas de Deus, a carne vai te vencer. Mas se você alimenta o Espírito, Ele vai te dar vida. Porque o Espírito de Deus, Ele vivifica. A palavra de Deus vem dizendo assim para mim e você. Jesus respondeu e disse: na verdade, eu digo que buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Não estão buscando pelo sinal de Deus, não. É pelo que eles estão saciando a vontade daquele momento, a vontade da carne. Jesus falou com aquelas pessoas que quando Jesus não estava lá, eles foram atrás de Jesus, não estava buscando Jesus pelos sinais, não, pelas maravilhas. Mas porque Jesus multiplicou o tanto de pão, de peixe, ele alimentou todo mundo. Tem pessoas que estão preocupadas com o alimento físico, mas Jesus disse, Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão vivo, mas de toda a palavra, fala todas as palavras que saem da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, ele disse assim: mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não criste. Os discípulos, aqueles homens, eles viram Jesus, que Jesus andava sobre o chão e via todos os sinais e não criste. Um dos discípulos perguntava: basta nos mostrar o Pai. Imagina se andar com Jesus e pedir para mostrar o Pai. Assim hoje, meus irmãos, às vezes você está dentro do ministério, dentro da igreja, e perguntando a Deus: o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer de mim? É uma pergunta difícil, meu irmão. O que Deus quer de mim e você? Obediência. O que você quer comigo, Senhor? Ele quer te usar. Mas para te usar, primeiro você tem que obedecer. A obediência, ela quer voz. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos, na caminhada. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu sei que Ele faz, sabe por quê? Porque Ele me ama. Ele me amou ainda antes de eu aceitar Ele como Salvador da minha alma. Ele me amou ainda antes de eu começar a falar. Ele já me ama. E pelo amor dele eu estou aqui hoje. E pela graça dele nós estamos aqui. Porque a graça dele nos basta. Espinho na carne todos nós temos. Paulo queria que Jesus tirasse o espinho dele. Ele disse: não, a minha graça te basta. Porque tem espinho, irmãos, se Deus tirar ele, a pessoa sai da presença de Deus, sabe? Tem espinho que se não tiver na sua carne, você vai dormir até mais tarde, vai querer acordar sem hora, não vai querer acordar de madrugada, não vai querer subir no monte. Tem espinho que ele vai te empurrar para o monte, vai arrastando, eles vão. Você não notou que a igreja quando está tudo normal, quando está tudo certinho, eles estacionam? Igual o carro vai estacionado, aí na hora de ligar, a bateria descarregou. Agora você já notou que esse carro que anda para lá e para cá, a bateria vai só carregando cada vez mais. Assim são os nossos. Nós não podemos estacionar, nós vamos ficar na zona de conforto. Deus não nos chamou para a zona de conforto, Ele nos chamou para marchar. O povo hebreu começou a ficar na zona de conforto. Aí a hora que o vento começou a vir, a seca, eles começaram a ir para
lado de Moisés reclamar. E Moisés subiu no monte e começou a falar com Deus. E Deus disse para Moisés: por que grama? Fala com o povo que marcha. Fala para eles que saem da zona de conforto. A terra está seca, vai para outra terra. Eu te darei uma terra que manda leite e mel. A terra está seca, vai acabar. Não tem água para acabar a terra, não? Vai para a terra, tem água. Às vezes está ruim no lugar, mas está ali parado. Não está dando fruto, não está parado. Jesus falou assim: queria usar uma terra que manava leite e mel. Aleluia. Meu irmão, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Eu morei num lugar há mais de 20 anos. A minha mente de ser humano, eu falo assim: eu não vou mudar desse lugar. Eu não quero. E eu e minha esposa fizemos várias acertos de serviço, vendemos férias, reformamos uma casa. A reforma que eu fiz lá, valia muito a casa. Não tinha intenção de sair. Um dia Deus usou um homem para falar comigo assim: olha, eu vejo vocês mudando aqui, e ir para um lugar. Deus desenhou para ele como eu ia fazer, porque aquilo ali não era um homem físico falando, era o Espírito de Deus. Quando ele subiu numa casa murada, tem água na frente, assim, assim. É um lugar que Deus quer para vocês. E eu, naquele momento, vai ser um homem doido. Mas as coisas de Deus, as pessoas de Deus, parecem loucuras para aqueles que não conhecem. Eu dizia assim para mim: Deus manda falar que vocês vão mudar daí. Eu falei: esse homem é doido. Só que eu gastei que investir. Sair daqui para onde também? E aí, meus irmãos, Deus foi trabalhando. Um amigo meu pediu para eu ir no lugar para ele, para olhar uma casa para comprar. Chego lá, não sei o que aconteceu, o pessoal não deu certo para ir lá, e no final era para mim. E hoje eu estou morando lá, a glória de Deus. E para nós entender as coisas de Deus, não tinha condições, mas quem dá condições é Deus. Se Ele promete, Ele cumpre. Eu quero que você entenda uma coisa: você vive a glória de Deus. Aquele lugar que eu morava não estava me edificando. Por quê? As pessoas me viam como uma imagem. Eles me viam como um resolvedor de problemas. Porque eles me conheciam na época que eu estava no mundo. Só que por mais que eu fui na presença de Deus, eles achavam que eu tinha que resolver os problemas. E tinha problemas ali que não era para mim, era para Deus. Só que para o ser humano entender isso não é fácil. Aí eu falei com Deus: se for da tua vontade, eu uso. Agora, se não for, eu permaneço. Só que eu vi que ali eu não estava dando fruto. Fiquei ali 20 anos. E Deus queria que eu fosse num lugar para dar fruto. Ele queria que eu fosse num lugar que as pessoas viviam como testemunho. Da mesma forma, o ministério, eu fiquei quase 12 anos no ministério. Eu não tinha vontade alguma de sair de lá. Deus usou o pastor de uma forma na minha vida, na minha esposa, para a libertação. Só que chegou um momento, Deus falou comigo: não é aqui mais que eu te vejo. Porque o que eu quero com você aqui, você não vai crescer no mundo espiritual, você vai ficar do jeito que você está. Porque, meus irmãos, o crescimento nosso não vem do homem, ele vem de Deus. Mas se nós estamos em algum lugar que não está dentro daquilo que Deus quer para nós ficamos travados no mundo espiritual. Porque tem pessoas que ainda não aceitam como Deus está te usando. Tem pessoas que você vai olhar como Deus começa a falar, te usar, já começa a te meter, já começa a querer deixar você fazer isso de novo, já começa a querer te travar. Já vi em lugares onde pessoas se dizem uma mulher de Deus, quando Deus começa a te usar, começa a fazer oração para você. E Deus não nos quer um lugar desse, porque a Bíblia fala que tem que andar de acordo. Andar dois juntos se tiver de acordo. Às vezes nós estamos assim, o nosso coração está naquele lugar, mas o Senhor vai falar comigo, você assim, o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. Ele diz assim: mas a minha vontade, pastor, não sair desse lugar que Deus me colocou. Deus te colocou, mas Ele
Continua querendo que você fique. Ele fala assim que as minhas vontades não são as vossas vontades. Às vezes a minha vontade, meu irmão, eu falo com você, é de voltar lá para trás, lá onde eu morava antigamente, no interior, na roça, onde eu nasci. Mas essa é a vontade de Deus. Deus quer que nós andamos para trás. Deus, Ele quer. Se nós sairmos de lá, hoje é somente para nós fazer uma visita. Porque se fosse para mim ficar lá, Deus não tinha me tirado lá para ficar. Tem muitas pessoas que querem voltar para trás. Aí eu tenho que voltar lá para o ministério que eu saí, porque ficou uma coisa mal resolvida. Se ficou mal resolvida, vai lá, conversa com o pastor, ora, fala, pastor, se eu não pedir a bênção, me dê a bênção em nome de Jesus. Se eu fiz alguma coisa errada, me perdoa em nome de Jesus. Deus não te tira do Egito para você voltar para o Egito, não. Deus não te tira de uma terra para você voltar para trás, Ele quer que você volte. Chegou um momento que nós vamos sair da casa dos meus pais e morar sozinhos. Então chegou uma época que começou a apertar. O inimigo só falava, volta para casa dos seus pais. Não, Deus tirou de lá e voltar para vir para frente. Vai apertar aqui, porque as coisas de Deus nem sempre é fácil. Mas no final, nós vamos cantar a vida dele. E se eu tivesse voltado para trás, eu estava até hoje. Mas não. Dormi no colchão no chão. Nem carro no colchão tinha, só espuma. Não tinha guarda-roupa, colocava roupa na caixa de papelão. Meu irmão, era uma barraca de aluguel, teve uma pique, chão queimado, um quarto para cozinha e banheiro, pagando aluguel. Eu olhava para cima e falei assim, graças a Deus, tem lugar para morar. Muitos estão morando de maravilha. Foi aquilo que Deus colocou naquele momento. Nós temos que aprender. Aquele que é fiel no pouco, Deus não parar. Aquele que agradece no pouco, Deus sempre vai estar dando. Só que hoje o povo aumenta demais. Outra coisa que eu deitava assim, olhava para o teto e saía lá no olho e falei, meu Deus, orava para meus pais, tinha tudo na mão. Aí na hora que você dava aula, minha mãe colocava comida na minha entrada para mim. Chegava o serviço cansado, a comida estava montada. Aqui, se eu quiser comer, eu tenho que se virar. Fui morar aí, Deus. 16 anos de idade. Olhava no fogão, não tinha nada. Se eu quiser comer, ou eu faço, ou eu tenho que sair para comprar. Se eu não tiver dinheiro, eu tenho que ficar comendo. Saía do serviço, corria no trabalho, um só estava no manter de entrar luz. Deus às vezes permite isso na sua vida para nós valorizar as coisas. Que às vezes nós olhamos para o nosso pai, nossa mãe, não sabemos o preço do pacote de arroz. Aí chega assim, já aconteceu morar com meus pais e minha mãe, eu tinha um dinheirinho, era guardando o dinheiro para passear. Sabia que dentro de casa estava precisando comprar uma carne, não comprava. Aí Deus permitiu eu morar sozinho para agora, você vai comprar sua carne, você vai comprar tudo, você vai aprender. Você aprender a lavar um grãozinho de arroz, você não deixar no prato. Aí eu aprendi, como estou com fome, estava comigo tudo, deixa, coloca somente no comer. Você já estou pensando se você fica deixando comigo no prato, a pessoa não sabe o valor do grão de arroz. Quem sabe o valor das coisas valoriza. Quem sabe o valor do sabão, ele vai deixar de beber a água para derreter. Quem sabe o valor do sabonete, ele vai acabar tomar banho e vai secar aí. Quem não sabe o valor, quem não sabe o valor da conta d'água, deixa a torneira aberta. Quem não sabe o valor de uma conta de luz, chega dentro de casa, a luz não acesa. Mas nós temos que aprender a valorizar. Porque quando nós não valorizamos, Deus, Ele tira de nós para nós valorizar. Assim Jesus, Ele moveu comigo você para nós valorizar o sangue dele. Não foi derramado, é sangue. Porque eu só derramo um pouquinho de lá, para dar achando ruim, e vai ter sangue derramado. A minha família no Monas Oliveira, ele chorou lá de sangue. Por mim, porque eu sabia que ele ia se entregar por uma pessoa que ele andava com ele. Às vezes nós entristecemos que pessoas dentro da nossa própria família têm nos rejeitado, têm olhado para nós diferente, às vezes entristecido nosso coração, mas é para nós olhar para Jesus. Ele diz: se te persegue, porque ele me perseguiu primeiro. Se te calunia, porque me caluniaram primeiro. Se fala mal de você, porque já falaram mal de mim. Ele disse: se te rejeita, porque um dia me rejeitou.
Eles não te rejeitam, eles não fazem tudo isso por você, mas por mim, pela minha palavra, porque o meu Espírito habita em você. Porque se fosse no mundo te amaria. Mas como não és do mundo, o mundo não te ama. Mas eu te amo. Eu te comprei com alto preço. Ele já está falando com você assim, ó. Aprenda a ouvir a minha voz. Porque ele disse: se eu bater na tua porta e tu deixar eu entrar, eu entrarei sempre contigo. Ele disse que de modo nenhum lançarei fora aqueles que vêm a mim. Ele disse assim, ó, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Se você veio ao Senhor nessa manhã, de modo algum Ele vai te lançar fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que enviou Jesus, que é Deus, é que nenhum de nós nos percamos, mas que sejamos salvos. Para que nenhum de nós desviamos, mas que permanecemos no caminho dele. E ele disse: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Ele é que nós ressuscitamos. E aquele que crê, ainda que esteja morto, por toda a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E o ressuscite no último dia. Se você crê em Jesus, Ele está falando com você nessa manhã, está falando desde o início da palavra, da oração, da abertura do culto, dos louvores. Louvor para a levidiar, então às vezes eu estou em guerra, às vezes eu estou em guerra, mas Deus me usa para falar. Às vezes aquele dia que você está em guerra, está desanimado, Deus quer te usar para falar. Às vezes eu quero ouvir, pastor, mas Deus me usa para falar. É assim que Deus trabalha comigo e com você. Às vezes eu estou em guerra, mas Deus me usa para falar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa para falar. Então tem dias que você vai sair da tua casa, achando que você vai receber, você vai levar. Tem dia que você acha que você vai levar, você vai receber. Porque a Bíblia fala de graça dada, de graça recebida. É assim que Deus nos usa. Às vezes aquele dia que você acha que está sofrendo, angustiado, Deus falou contigo assim: é hoje que eu quero te usar para alimentar o meu. Meu irmão, nós somos assim uma fonte, é um alimentando o outro. A Bíblia fala uns dos outros, levai as cartas uns dos outros. Assim que Jesus nos chamou, e Ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Isso é escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, venha a mim. Todos aqueles que ouviram de Deus, venha a Ele, porque Jesus sabe quem enviou Ele foi para. Então, todos aqueles que ouvem a voz de Deus, venha a Jesus. Não que alguém visse o papai, mas não ser aquele que é de Deus. Estes têm visto o Pai. Então, quem ouve a voz de Deus é somente aquele que conhece. Conhecer Jesus, meus irmãos, não é só aceitar Jesus, não é só para Jesus. Conhecer Jesus, nós temos que buscar o Espírito Santo, para ter um encontro com Ele. E Ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós temos que comer a carne dele, que é o pão vivo que desce, e beber do sangue, que é o cálice. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, quando nós alimentamos dele, nós vivemos por ele. Por ele e para ele
são todas as coisas. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão vive para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando-lhes a palavra. Então tudo isso ele dizia dentro da sinagoga, que eram os templos. Ele ensinou aquilo que ele aprendeu do Pai. Ele disse: aprendei de mim que sou manso de coração. Tomai de mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o fardo é leve. Outras pessoas, meus irmãos, têm carregado fardo do mundo, carregado pecado, peso, e não entendendo. Vendo coisas, às vezes até medo dentro do próprio ministério, e medo de falar com pastor, com missionários, com diáconos, evangelistas, com pessoas, com levitas, com medo. Aí eu pego, maior que está em nós, está no mundo. Se está errado, está no mundo, tem que resolver. Eu tenho medo disso aí, sabe por quê? Já aconteceu comigo. Eu congregando no ministério, Deus me mostrava tanta coisa, eu não queria nem saber. Chegou uma hora, o pastor só faltou me bater. Porque eu falei assim: não, eu não vim para servir o homem, eu vim para servir a Deus. Eu falei: se quiser que me expulsa da igreja, mas assim, Deus me mostrou, eu falo. Independente de achar ruim, cara fechado, fechou a cara. Eu falo: que crente é esse? Deus manda você falar uma coisa, fecha a cara, eu não quero olhar para sua cara. Aí eu pergunto: que espírito é esse que está dentro dessa pessoa? Uma irmã lá, ela ia para a igreja, ela afastou, afastava, ia, aí chegou na minha igreja, estava com esmalte no dedo, mas no dia da ceia, ela foi sapato, e ele deu ceia a ela. Aí, na segunda decoração na minha igreja, foi lá no Maracanã dele. Aí eu fui com ela, eu vi ela de chinelo, com esmalte na unha. E ele lá na igreja ficava para ela. Mas não tinha visto esmalte, a oportunidade dela, depois que não viu, a oportunidade de ler a Bíblia. Aí eu falei com o pastor que a mulher não passeia, que estava com esmalte na unha. Aí ela subiu também, não foi mais. Só tomou a ceia. É complicado, essa parte é difícil porque na hora da ceia, infelizmente, ela não pode proibir ninguém. A pessoa pode chegar em pecado, falar que quer ceia. Chega uma pessoa que não é batizada, ela terminar comigo que quer cear, eu não posso proibir, porque quando a Bíblia fala: examina seu mundo a si mesmo, eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para mim. Eu posso falar, irmão, é melhor que uma pessoa que é desviada não tomar, primeiro reconciliar uma pessoa que não é batizada, que está em pecado, usando alimentação. Mas nós, por esse lado aí, não podemos proibir. Porque se nós proibir a ceia, nós vamos querer dar onde Deus o juiz. E não pode. Pode chegar toda pintada, fala: sou batizado, eu quero cear, tem que deixar. Porque a Bíblia vai examinar nós mesmos. Uma ceia não pode estar de brinco, pode estar de fogo. Agora, para dar oportunidade, sim. Porque a Bíblia fala assim que Deus, Ele enviou os cefeiros e os anjos, para separar o joio do trigo. Se está ainda com coisa mudando, é joio, não é trigo. Aí é diferente. Mas a ceia, porque a ceia não faz parte de mim, ela faz parte de Jesus. Às vezes a pessoa toma a ceia, Deus pode libertar ela. Porque quando a Bíblia vai examinar, porque a Bíblia fala assim: porque sabe dos fracos, doentes que dormem. É perigoso também, porque às vezes a pessoa também estiver abusando, ela não pode ficar doente, porque você tem que avisar, irmão, examina-se próprio. Então eles têm que orar lá e falar: Deus, se eles acham que está pronto, quem sou eu para ajudar? Mas o altar é diferente. A oportunidade é perigosa, porque contamina a igreja, porque automaticamente a senhora vai ver: olha, manda Deus volte na rua e vai fazer na obra. Que ele também vai colocar isso aí, uma fruta estragada, contamina as outras. Isso aí pode contaminar a igreja toda. Um
um brinquinho ali, um brinquinho lá, aí vai. Mas agora, a ceia não podemos proibir. Pastor, não vou proibir ceia. Chega uma pessoa ali e fala, pastor, eu não sou batizado, eu quero cear. É você e Deus. Eu tiro minha mão fora. Põe a mão no Senhor. Eu tiro a minha, para que Deus trabalhe. Bem, eu conheço a palavra do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ministrar a ceia do Senhor. Se chamar o missionário Sueli e o missionário Indomar para segurar os itens da ceia. Para nós consagrar a ceia do Senhor. Você vai entender, né, irmão? Sobre as pinturas, né? Para cear, não tem nada a ver. Você não pode fazer a obra. Aí é eles e Deus. Depois eu vou te mostrar aqui. Examina-se aqui, ó. Vou te mostrar só dentro do livro de Coríntios. Quando eu falo examina-se o homem a si mesmo, então cada um. Eles têm que saber que não é bom. Aqui, ó. Coríntios capítulo 11, versículo 28 fala: examina-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como deste pão e bebo, será que eu falo examina-se? Nós temos que olhar para nós e dizer: a forma que eu posso, eu sou digno, vai me trazer bênção ou condenação. Quem sou eu para chegar perto do normal? Para chegar perto do você não pode ser água. Agora eu vou falar para o irmão: você não vai fazer a obra, porque aconteceu isso, não é com um pouquinho de boi. Aí é diferente. O que aconteceu, porque Deus não mostrou, aí é diferente. Agora, questão de ceia, eu não posso. Porque ela não faz parte de mim, ela é o corpo do sangue de Jesus. Agora, a obra do Senhor colocou nossas mãos cuidar. E a Bíblia fala com nós dessa forma assim: muito são dados e muito serão cobrados. E essa cobrança daí, né? Vamos para a ceia do Senhor. Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que não é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois do cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignadamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Assim coma este pão e beba este cálice, porque o que come e bebe indignadamente, come e bebe para a sua própria condenação, não recebe do corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Amém, meus irmãos? Aí nós entendemos: se nós julgarmos nós mesmos, nós vamos ser julgados pelo mundo. Mas quando nós somos repreendidos não pela ação pelo Senhor, para não ser condenados pelo mundo. Soberano Deus e eterno Pai amado, Pai querido, nesta manhã de domingo, eu coloco a vida do Pai do missionário Indomar diante das mãos do Senhor. Que não sejam as mãos dele físicas segurando essa ceia, essa água de fortalecimento deste suco, mas que sejam as mãos do Senhor sobre a mão de Deus. Pai, eu consagro essa água e este suco de uva. Agora é apenas uma água, um suco de uva, mas eu consagro este suco pelo sangue do Cordeiro, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Pai, eu apresento que agora já não é o suco de uva, é o sangue de Jesus, o sangue que purifica, o sangue que santifica, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim também eu consagro essa água como água de fortalecimento. A mesma água que o Senhor disse na nesse manicômio: mulher, se não beber a água que eu tenho para te dar, jamais terá sede. Assim está consagrado
a água do fortalecimento e o sangue do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus amado, Deus querido, da mesma forma, eu apresento a missionária Sueli nas mãos do Senhor. E apresento este pão que está na mão da tua serva. Pai, eu então sobre a vida e a mão da tua serva. Consagrando este pão, meu Deus, o mesmo pão que o Senhor disse na tua palavra que foi lida, que isso é o pão vivo que desceu do céu. E quem comer este pão, Pai, traga vida para eles. Traga ressurreição, que está morto fisicamente, espiritualmente. Que traga o fortalecimento desse pão nas forças. Meu Pai, eu apresento esses 3 itens: o sangue do Senhor, a água e o fortalecimento do corpo do Senhor. Que quando cada um comer e beber, que traga ressurreição nessa noite. Eu profetizo como meu Pai se usou de fiel naquele vale. Ele disse: ossos vivos, disse o Senhor. E todos que, meu Pai, que alimentar nessa manhã, que seja no item desse qualquer, que traga vida e com abundância. E que toda maldição se transforme em unção. Que toda inveja, toda obra do Senhor se transforme, Pai, em milagre. E que toda perseguição, todo espírito do Senhor saia em nome de Jesus. Assim eu profetizo e consagro o corpo do Senhor, o sangue do Senhor e a água do fortalecimento. Não o nosso nome, Pai, mas o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E assim seja. Você que seja, meus irmãos, pode vir pegar do corpo e do sangue do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é fiel. Agindo o Senhor, quem impedirá? Graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Como celestial mandar, de graça deste vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu que podes saciar. Os pães multiplicou, o vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo. Meu Deus, nesta manhã tenha liberdade na presença do Senhor. A presença do Senhor no corpo dele nessa noite, nessa manhã. Fala com ele, Senhor. Pai, que todo alimentado do corpo, que toda enfermidade vai sair em nome de Jesus, que toda retaliação espiritual, todo espírito não funciona vai sair. Me fortalece, meu Pai, com o teu corpo. Meu Pai, nós sabemos, Pai, que não é apenas um pão comum, mas é um pão vivo que desceu do céu. É o teu Filho Jesus Cristo. Pai, que nós possamos alimentar nesta manhã do teu corpo e renovar nossa fé, nossas forças, despertar os olhos espirituais além.
E quebrar, meu Pai, toda a maldição, Pai, que foi lançada desde o ventre da nossa mãe. Meu irmão, sinta na liberdade de alimentar o corpo do Senhor em nome de Jesus. Alimenta o corpo do Senhor, aspira bastante. Pela forma que a carne dele foi moída pelos nossos pecados, pelas pisaduras dele também, nós seremos sarados, seremos salvos. Alimenta nesse corpo nessa manhã. Alimenta no corpo dele. Fala com ele, Senhor, obrigado. Eu poder sentar na tua mesa e renovar a minha aliança com o Senhor. Renova, Pai, não só a aliança, mas a fé, esforço. Renova os propósitos, jejum, as orações. Renova a minha casa, liberta os meus, cura. Apresenta também para ele o sangue dele, que é o sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo que tira o pecado do mundo. Peça a ele para lavar você com o sangue dele, volta a cabeça, a planta dos pés. Peça a ele para lavar a tua alma nessa manhã. Pai, lava minha alma, as minhas vestes. Lava o meu coração, minha boca, nariz, ouvido, garganta, os olhos. Para que eu não pegue contra o Senhor. Vai tirando, Pai, todo sofrimento, toda tristeza, toda amargura. Me ensina a perdoar e tirar o perdão. Me ensina a fazer a tua vontade e não a minha, Senhor. Vai tirando, Senhor, os embaraços do meu caminho, as pedras do peso. Fala com ele, Pai. Eu sei que quando eu começar a alimentar do teu sangue, todo mal vai começar dando grito de retirada, todo espírito funcionando da enfermidade. Quando eu alimentar do teu sangue, beber deste sangue, que aonde tiver uma enfermidade, Pai, que cada vez que eu vou, nos olhos, por dentro e por fora, vai ser curado, porque o sangue de Jesus ele tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus ele tem domínio sobre a minha vida. Ele me lava, ele me purifica, ele me santifica de todo mal. Assim, meu irmão, alimenta do sangue do seu Cordeiro nessa manhã. Beba do sangue. Beba do sangue do Cordeiro. Sinta o cheiro do sangue do Cordeiro. Sinta a essência do sangue do Cordeiro. Sinta o renovo do sangue de Jesus. Este sangue que cura, esse sangue que santifica, ele toca agora sobre a tua vida, ele toca sobre a tua casa, ele toca sobre a tua família, ele reprime esse cheiro que você está sentindo agora, ó, esse cheiro de coisa queimada, que vem declarar a mão do trabalho e a cega, esse cheiro que você está sentindo dentro da tua casa, como alguém está queimando incenso, e você tem pedido o Senhor, Pai, que dá discernimento, esse sangue te dá discernimento. Esse sangue te dá visão, esse sangue te ensina a ouvir a voz dele. Porque ele disse que aquele que come no meu corpo e bebe no sangue, ele tem pacto comigo. Fala, Senhor, eu já me alimentei do meu corpo e do meu sangue. Eu sei que eu tenho pacto com o Senhor. Agora eu apresento também a água de fortalecimento. E quando eu beber essa água, eu sei que você vai jorrar fonte de água viva sobre a minha vida. Para que eu nunca mais tenha sede das coisas deste mundo, mas que eu tenha sede de justiça, sede da tua palavra, sede de fazer a tua obra, sede de orar, de ler a tua palavra. Que todo impedimento contra a minha vida espiritual, sentimental, financeira, física, contra a minha saúde, que seja quebrado agora, pelo poder da tua palavra e pelo sangue do Cordeiro e pela água do fortalecimento do teu corpo. Beba dessa água, meu irmão. Essa água que purifica, santifica, essa água que vai fazer aquilo que você não consegue fazer, porque essa água é a água que Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, se eu estou bebendo a água, quem vai te dar mais para sede? Beba dessa água e sinta a graça do Senhor. E ele disse: a minha graça te dá. Meu irmão, você que alimentou o corpo e o sangue da água do fortalecimento, agradece a Ele, diga a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor vive e reina para prazer. Obrigado por trazer vida para cada um de nós essa manhã.
Obrigado por trazer mais um pouco da tua presença, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade que está. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, meu Pai, por mais um grupo. Te agradeço por mais uma oportunidade que você nos dá. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Divino Espírito Santo de Deus. Para Deus que diz. Amém. Glória a Deus.